Saúde em Revista. Olá amigos, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E hoje o assunto é linfoma. Uma doença do sistema linfático. E para a gente começar a falar sobre linfoma, vamos falar então um pouco sobre o sistema linfático. O que é isso? O sistema linfático é uma rede de canais que existe pelo nosso corpo todo, que faz o transporte da linfa. A linfa é uma substância, uma espécie de um soro que tem aí elementos que fazem a defesa do nosso organismo. São principalmente as células linfóides, né? E aí nós temos ao longo do nosso corpo todo uma rede de muitos vasos, né, que são os vasos linfáticos, que carregam aí os linfócitos, então, e de quando em quando tem os gânglios, que são os nódulozinhos, que são praticamente as células que ficam ali monitorando o que corre aí pelo sistema linfático. Então, quando nós temos aí uma infecção, uma micose, ou então uma virose, ou uma bacteremia, alguma coisa que corre pelo nosso organismo, esse sistema linfóide acaba captando essas coisas estranhas que vêm para o nosso organismo e acaba combatendo a infecção, a doença de modo geral. E por um mecanismo ainda não muito bem definido, existe uma doença que são os linfomas, que é uma proliferação acentuada dessas células de uma forma desordenada. Ou seja, é um câncer do sistema linfóide. Existem aproximadamente 40 tipos de linfomas, né? Cada uma com as suas características. Mas basicamente eles estão em dois subgrandes tipos: os linfomas de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Mas todos eles têm aproximadamente a mesma sintomatologia e as mesmas características, variando aí o tipo de célula que está acometido e consequentemente tem as faixas etárias em que cada um deles pode acometer mais ou acometer menos, e também a gravidade deles. Alguns dos linfomas, eles são mais agressivos e outros são menos agressivos. De um modo geral, esses mais agressivos, eles respondem melhor aos tratamentos, ao passo que os menos agressivos, que também causam uma série de problemas, já não respondem adequadamente ao tratamento. E o tratamento basicamente são quimioterapia, e muitas vezes tem que se usar antibióticos e por vezes até fazer aí o transplante de medula. A maioria desses linfomas tem um componente genético, ou seja, pessoas que têm na família já alguém que já teve linfoma, que já teve ou tem linfoma, ela tem uma maior propensão a ter linfoma. Mas existem determinadas situações em que se aumentam os riscos de linfoma. Então, por exemplo, aquelas pessoas que por qualquer motivo estão imunodeprimidas, ou porque tem alguma doença
infecciosa, por exemplo, AIDS, ou uma outra doença qualquer que deprima a imunidade dela, pode fazer com que ela tenha uma maior propensão a desenvolver o linfoma. Pessoas que estão utilizando imunossupressores, que tiveram um outro tipo de câncer ou uma doença reumatológica em que tiveram que utilizar imunossupressores ou corticoides, são mais propensas também a desenvolverem o linfoma. E algumas doenças infecciosas também têm alguma correlação aí com o linfoma. Então a gente sabe que a mononucleose é uma doença que muitas vezes é causada por um vírus denominado de Epstein-Barr. Ele aumenta a probabilidade de linfoma, assim como o que comumente a gente tem observado, o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que fica muito no estômago, no sistema digestivo. É muito comum nas pessoas que têm gastrite e tal apresentarem o Helicobacter pylori, e se fez uma associação da incidência das pessoas de linfoma com pessoas portadoras do Helicobacter pylori. E dietas ricas em gorduras também é um outro fator que aumenta o risco de linfoma. Bom, mas e aí? O linfoma, como é que eu suspeito de que eu possa estar com um linfoma? Quais são os sinais, os sintomas que uma pessoa com um linfoma pode apresentar? Um dos sinais é o aparecimento de gânglios linfáticos, que são aqueles gânglios que aparecem debaixo do braço ou no pescoço, mas elas podem ter em vários lugares do corpo o aparecimento desses gânglios, claro, sem a presença de uma infecção de garganta, um ferimento e tal, e aparece com os gânglios. Pode haver um emagrecimento sem motivo, um emagrecimento sem que a pessoa esteja fazendo aí um regime. Febre noturna, muitas vezes a pessoa não tem um processo infeccioso, mas apresenta uma febre, em geral uma febre que não é muito alta, mas é persistente. Se vê que a pessoa tem uma febre constante, principalmente à noite. Transpiração, muitas vezes o suor noturno. Muitas vezes essas pessoas, inclusive, falam: olha, eu não sei o que acontece, mas eu até molho a roupa do corpo porque eu fico suando tremendamente. Não era assim, eu comecei a suar muito, principalmente à noite. Isso é um dos sinais de linfoma. O emagrecimento, como eu falei, né, também é um dos sinais. E aí é claro que isoladamente um desses sintomas ou outro não significa obrigatoriamente que deve-se pensar em linfoma, mas a associação desses sintomas é importante que se faça uma consulta com um médico, pode ser com um clínico ou um hematologista, para que ele faça o diagnóstico adequado. E a gente sabe que o sucesso do tratamento desses pacientes quanto mais precoce for feito o diagnóstico e mais precoce for instituído o tratamento, melhores serão os resultados. Em alguns casos, o linfoma, e a depender do tipo também do linfoma, pode haver cura completa dessa doença. Em outros casos, não. A gente sabe que essa doença pode evoluir de uma forma, inclusive, mais crônica, porém contínua, e tem alguns indivíduos que, inclusive, podem ir ao óbito em função do linfoma. Então é importante que, uma vez tendo essa sintomatologia, que se procure uma orientação médica
para que o médico faça aí o diagnóstico adequado. E normalmente o diagnóstico nesses casos de suspeita de um linfoma, o diagnóstico é feito através de uma punção num desses nódulos, desses gânglios linfáticos, e verificando aí as células neoplásicas se estão presentes ou não. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu trago mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria.